Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso bate-papo. Já temos 29, 35 pessoas conectadas. Isso. Bom, para que a gente possa, só me dê um retorno se está tudo ok, se está todo mundo me ouvindo, se está todo mundo conectado, só para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Ainda ninguém se manifestou. Alô? Vamos lá. Bom dia. Por aqui tudo ok, muito bem. Então, bom dia, bom dia. Gabi, Luciana, Eveline, bom dia. Bom, então, agora todos ouvindo. Pronto, agora uma enxurrada de pessoas se manifesta dizendo que está tudo ok, todo mundo ouvindo. Bom, então vamos lá, pessoal. O nosso bate-papo hoje é sobre compliance nas contratações públicas. Qual que é a minha ideia? Minha ideia é realmente de transformar isso aqui numa grande discussão sobre as legislações que nós já conhecemos e que já exigem compliance nas contratações públicas, né? E também algumas questões específicas sobre o que é compliance, seja na administração pública, seja na iniciativa privada, porque aqui, obviamente, tem várias estatais, organizações sociais e etc. E aí a gente tem que aproximar isso também para entender um pouco qual é a lógica da estrutura de compliance de uma maneira geral. Lembrando, e é importante vocês que já estão conectados, lembrando que esse é um aquecimento para o 12º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção e também o 12º Fórum Brasileiro de Governança Pública. Então, eu não sei se vocês já fizeram as inscrições, o evento é um evento extraordinário, com palestrantes magníficos, inúmeros ministros discutindo os temas específicos de combate à corrupção e compliance. Então, eu acho que vale muito a pena, né? Aí está o link já para vocês, a Editora Fórum já coloca o link para que vocês tenham acesso. Quem me segue nas redes sociais, de alguma forma, já acompanha, porque eu coloco, pelo menos semanalmente, alguma informação sobre esse evento, porque realmente é um evento que marca o cenário de discussão nacional sobre o tema, tá? Então, é bem importante que vocês entendam que esse, na verdade, é um bate-papo e que nós podemos continuar discutindo isso tanto no evento quanto no intervalo das discussões lá em Brasília, por ocasião do evento, em 6 e 7 de junho deste ano. Tá bom? Então, vai ser um prazer encontrar todos em Brasília nestes dias. Também mencionar para vocês que vai ser feito um sorteio deste livro, Compliance nas Contratações Públicas, que eu escrevi com a professora Mirella Miró, e nós vamos sortear esse livro através de um link que a Editora Fórum vai colocar para vocês também, para que vocês tenham acesso a essa possibilidade de concorrer ao sorteio do livro. Tá? Então, essas são as situações envolvidas aqui com a Editora Fórum, que a gente precisa deixar claro desde o início para que vocês possam participar do sorteio. Aí, quem quiser, já tem o link no webinar, aí no nosso chat de conversa, podem baixar o link, fazer a inscrição e vocês automaticamente estão concorrendo ao sorteio que vai ocorrer no dia 20 de maio. Tá? Então, esse sorteio vai ocorrer no dia 20 de maio através deste link para que vocês possam participar. Bom, vamos lá. Por que eu sempre gosto de conversar no começo dos meus bate-papos sobre compliance, sobre gestão de risco, sobre controles internos, sobre o porquê da discussão do tema em nosso país, né? A gente vê hoje a legislação nacional, o projeto de lei da nova lei de licitações, a lei das estatais, já de maneira muito clara, algumas instruções normativas e algumas leis estaduais que vão se preocupar com o tema do compliance da gestão de riscos. Né? Por que essa preocupação no nosso país? Porque o Brasil é o país do risco. Não sei se vocês concordam comigo, o Brasil certamente, não só do ponto de vista do seu planejamento, não só do ponto de vista da sua estruturação, mas principalmente do ponto de vista do relacionamento público-privado, o Brasil oferece um risco bastante grande. Né? Risco para os servidores ou funcionários que estão dentro da administração, seja ela direta ou indireta,
e riscos para aqueles que se relacionam com a administração pública. Portanto, sem dúvida, o contexto brasileiro oferece um cenário de risco. E esse cenário de risco é potencializado por uma gestão pública que eu tenho denominado, quando escrevo, de uma gestão pública esquizofrênica. E por que ela é uma gestão pública esquizofrênica? Porque no Brasil, hoje, nós acumulamos, sem dúvida, no mínimo 3 modelos de gestão. Né? De maneira muito rápida, o patrimonialismo, que é, sem dúvida, o estopim da corrupção, né? Porque a confusão entre patrimônio público com o privado, né? A possibilidade de desvio de recursos, a possibilidade de pagamento de propina, a possibilidade de lavagem de dinheiro, a possibilidade de inúmeras situações que envolvem práticas criminosas ou ilegais, né? Do ponto de vista relacional, inclusive, fazem com que o Brasil seja, na sua gestão pública, um país onde se oferece um risco muito alto nessas tratativas. Portanto, o patrimonialismo, que hoje, sem dúvida, existe no Brasil de forma ainda muito forte, né? A gente vê isso com práticas de nepotismo, vê isso nas licitações dos contratos, né? No relacionamento de aquisições de bens ou serviços pela administração pública, a gente percebe que existe ainda, infelizmente, uma confusão do patrimônio público com o privado, das relações públicas com a rotina do dia a dia de cada uma daquelas pessoas que se relacionam com a administração. E a gente percebe isso porque a gente consegue visualizar, principalmente no âmbito de operações que são desveladas, situações graves de corrupção, quando as pessoas se manifestam nos processos judiciais ou ainda nos processos administrativos, as pessoas deixam claro que sempre foi feito assim. No Brasil, infelizmente, para se ganhar uma licitação em uma obra e serviço de engenharia ou ainda uma licitação em outro objeto pretendido pela administração, existe o pagamento do chamado pedágio ou da chamada propina e etc. e tal, e, portanto, não há outra forma de se relacionar com a administração senão desta forma já instaurada culturalmente no nosso país, que é efetivamente uma prática muito patrimonialista e que dificilmente, se a gente não trouxer uma cultura de compliance, uma cultura de gestão dos riscos nas contratações, nós não vamos alterar essa realidade. Portanto, o patrimonialismo é algo bastante forte. Marcou vamos dizer, o sepultamento do patrimonialismo na gestão pública, a burocracia, que infelizmente não conseguiu impedir práticas patrimonialistas. A ideia da burocracia era trazer um procedimento, né, para aquele ato onde havia só vontade de consumação do ato e a prática do ato patrimonialista, trazer a ideia de procedimento para que houvesse mais controle. O Max Weber trabalhou muito bem nisso, né, a legitimação do Estado pelo procedimento. O fato é que, infelizmente, no Brasil, a burocracia é trazida muitas vezes para impedir. O áudio está um pouco baixo, deixa eu ver se... Acabei de ver aqui. Né? Agora melhorou, pessoal? Não sei se... Continua baixo? Me dê um retorno. Eu aumentei aqui o áudio. Deixa eu ver se aqui na página existe configurações do vídeo. Melhorou? Ah, que bom. Então vamos lá, eu vou tentar falar um pouco mais alto também, daí vocês têm aí vão conseguir ouvir melhor. Então, voltando um pouco, a ideia de burocracia veio para trazer essa tentativa de melhoria nas relações que antes eram patrimoniais. Fato é que, infelizmente, a burocracia foi mal importada, mal implementada, e no Brasil a burocracia, infelizmente, não conseguiu impedir práticas patrimonialistas. Depois veio, na década de 90, quem se lembra bem do Ministério de Administração e Reforma do Estado, com Bresser Pereira, lá, a criação do MARI, né? Em 1995, lei de licitações, lei de concessões, 93 e 95 especificamente, emenda constitucional 19 de 98, que trouxe o princípio de eficiência. Naquele momento, na década de 90 do século passado, o Brasil se dizia um país gerencial, né? Onde as práticas patrimonialistas e burocráticas ficavam em segundo plano
e as práticas de eficiência de gestão pública que tomavam a frente, tomavam a dianteira e conduziam o país a uma nova realidade. Isso, obviamente, não se perfez. Na década seguinte, ali no início dos anos 2000 até 2010, o que a gente viu foi um cenário de, pelo menos, desvelamento de muitos atos corruptivos, né? Talvez o estopim de várias crises institucionais na gestão pública brasileira e, infelizmente, a cultura brasileira sobre os processos licitatórios de contratação pública, de relacionamento público-privado, continuavam tipicamente patrimonialistas. Por isso é que eu digo que hoje nós temos um país esquizofrênico do ponto de vista da gestão pública, porque aqueles que trabalham dentro da administração pública precisam efetivamente estar preocupados em ter uma condução com um cenário que é um cenário tripartido de patrimonialismo, burocracia e gerencialismo no mesmo estado, no mesmo dia. O pessoal da Fórum está pedindo para eu verificar minha saída de áudio. Só vou pedir um minuto para vocês para que eu possa verificar aqui a minha saída de áudio e para que eu possa atender da melhor forma possível. Essas coisas acontecem, né, pessoal? Nós fizemos os testes e etc e tal, e nos testes estava tudo certo. Deixa eu só ver aqui a saída de áudio. O volume está... Aumentei o volume de entrada e aumentei o volume de saída. Agora eu imagino que deve estar melhor. Está no máximo, pessoal. A Maria Rosa está dizendo que está normal. A Poliana dizendo que melhorou bem. Então eu acho que a Adriana também... Ah, não, a Adriana está dizendo que continua baixo. Adriana, se continua escutando baixo, me dê um retorno, por favor. Está tudo certo no áudio, não há problema. Por aqui, tudo normal. Eu acho que está normal. Talvez o computador de alguns de vocês que esteja com o som um pouco baixo. Se vocês puderem fazer o teste, porque, pelo que eu estou vendo aqui, boa parte dos participantes está dizendo que agora está normal. Pessoal, então, para que a gente possa seguir, porque o bate-papo, o que importa, na verdade, é trabalhar com essa ideia de compliance nas contratações públicas. Então, esse primeiro cenário demonstra muito bem um pouco da teoria da agência, né? Onde nas relações público-privadas, em todas as relações humanas, existe uma simetria de informação. É assim no relacionamento pessoal de vocês com os seus amigos, com os seus namorados, com os seus maridos, esposas. Existe a simetria de informação no relacionamento humano, né? É por isso que nós precisamos entender que algumas práticas, alguma cultura sobre essa simetria, sobre esse relacionamento precisa existir. E é isso que é importante a gente entender. Por isso que o compliance é muito mais relacionamento do que uma contratualização. Eu tenho trabalhado muito com esse tema, né? Por que o compliance é relacionamento e não contratualização? Porque não existe algo fechado na lógica de aculturamento de compliance, né? Se a gente for trabalhar com as relações humanas, a gente consegue entender isso muito bem, né? Uma prática relacional que eu utilizo com um determinado profissional, por exemplo, com um determinado sócio aqui no escritório, não é a mesma prática relacional que eu utilizo com outro. Da mesma forma, nas minhas relações de amizade, nas minhas relações amorosas e assim por diante, porque as pessoas com as quais a gente se relaciona são diferentes, os processos que elas estão envolvidas são diferentes, e a gente precisa entender que onde houver relação, onde houver um bom aculturamento de compliance, haverá compliance. Onde houver contratualização e uma tentativa de fechamento hermético da lógica de compliance, não haverá compliance, né? Então, é por isso que esse slide da simetria de informação é muito importante. Sempre vai haver um conflito de interesses em uma relação bilateral, onde o interesse de uma pessoa é um e o interesse de outra pessoa é outro, né? De uma das partes é um e de outras das partes é outro. Claro que num contrato, todos querem que o contrato, por exemplo, seja bem executado. Mas para a administração pública, o interesse é a realização do interesse público, é a fiel execução do contrato, né? Em relação ao particular, o interesse nos contratos administrativos é o lucro. E, obviamente, que os dois querem que o contrato seja bem executado, porque ninguém quer sofrer sanção ou ninguém quer aplicar sanção.
porque se contrata para que o contrato, obviamente, surta efeitos. Fato é, nesta relação existe assimetria. E essa assimetria tem que ser minimizada por práticas de compliance e de gestão de riscos. Né? Por isso que no projeto de lei da nova lei de licitações e na lei das estatais, por exemplo, na própria IN5 de 2017, que vai tratar de terceirização de serviço na administração pública, é por isso que em todas essas legislações e atos normativos, o que se traz dos pilares de compliance é primeiro a gestão de risco. Por quê? Porque a gestão de risco é um dos pilares que consegue reduzir bastante essa simetria de informação. Então, é fundamental que a gente entenda que em toda relação vai existir assimetria. E o compliance vem justamente para reduzir o conflito de interesse, reduzir a assimetria de informação. Reduzindo essa assimetria de informação, nós não teremos dificuldade na execução do contrato. Veja como. Se a gente for pensar, por exemplo, na prática de gestão de risco e de trazer uma matriz de risco efetiva, matriz de risco, probabilidade, impacto, nível de risco, né? Não um checklist, como normalmente eu tenho visto acontecer, né? O pessoal do estatal que está aqui tem que se preocupar porque o Tribunal de Contas vai fiscalizar a matriz de risco, a lei das estatais cobra matriz de risco e não mapa de risco igual a IN5, e o que eu tenho visto nos editais é mapa de risco. Então, aqui não tem priorização, e se não tem priorização, não é matriz. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas, fato é, por que a exigência é de matriz de risco? Porque eu consigo deixar claro no contrato quais são as situações onde haverá revisão do contrato e que esta revisão aproveita a administração, portanto, o responsável é o contratado, e em quais situações o responsável é a administração e essa revisão aproveita o contratado. E conseguindo colocar isso no edital, eu diminuo a judicialização dos processos de licitação, por exemplo, né, ou de contratação pública. O grande problema das contratações públicas hoje no Brasil é a judicialização. Em todas as fases do processo, se nós formos pegar lá pela lei de licitações, pela 8666 de 93, todas as fases do processo, né, desde a habilitação, desde a impugnação ao edital, habilitação, homologação, adjudicação, todas as fases, a fase de proposta, em todas essas fases nós temos a possibilidade de judicialização. E em todas essas fases nós temos interessados em seguir no processo e que, se eventualmente são inabilitados ou são desclassificados, vão sim surgir, e da mesma forma a administração querendo contratar dentro do seu planejamento no prazo pretendido. Portanto, nós temos aí um sem número de assimetrias que pela matriz de risco poderiam ser resolvidas. Por isso, é muito importante que a gente entenda esse contexto, né? Esse primeiro contexto da contratação pública. E aí a gente vê que isso faz com que o cenário do compliance, que muitos dizem estar na moda, no fundo, o compliance não está na moda. No fundo, o compliance foi uma necessidade que surgiu a partir do desvelamento de atos corruptivos que demonstraram que as relações público-privadas no Brasil eram altamente patrimonialistas, né? Portanto, o compliance, ainda que se diga que está na moda, o fato do compliance estar na moda é uma necessidade não só para aquelas empresas que contratam o poder público, porque hoje já existe isso e a gente vê por esse mapa que eu trago de maneira muito clara, mas principalmente nas relações privadas, nas relações diárias e cotidianas da empresa, né? Aqui a gente vê de maneira muito breve, e esse mapa está no livro que vai ser sorteado para vocês, né? Obviamente que ele é um mapa estático, né? Ou seja, nós fizemos essa pesquisa para estudar o livro. Algumas legislações já podem ter sido desenvolvidas em outros estados, já terem sido apresentadas, mas este mapa aqui era um mapa que se apresentava no final do ano de 2018, né, no Brasil, nesta tendência legislativa nacional à estruturação de compliance. Então, aqui a gente tem vários estados já com legislações que exigem, para fins de contratação pública, a estruturação de compliance. Então, veja, estas legislações, como regra, exigem para fins de assinatura do contrato administrativo, portanto, para fins de contratação com o poder público, a estruturação de um programa de integridade, né? Nós vemos, por exemplo, no Rio de Janeiro e no GDF, legislações já bastante avançadas e estudadas sobre o tema. Em outros estados, legislações que são tidas como boas práticas, como é o caso do Rio Grande do Sul, né?
e temos vários projetos de lei já em andamento e previsão em planos de governo, né? Portanto, este é um mapa, mais ou menos, do cenário nacional da exigência de compliance. Eu não tenho dúvida de que em 2020 esse mapa vai estar praticamente todo preenchido. É uma realidade, é uma necessidade e é uma tendência nacional a exigência de programas de integridade. Portanto, este mapa é um mapa estático, mas que certamente vai estar bastante mais bem desenvolvido, talvez ali no início de 2020 e até o final de 2019 nós devemos ter, sem dúvida, inúmeros projetos de lei. Talvez a vacatio legis, talvez a exigência da estruturação venha ali por 2020, mas em alguns estados já há exigência. Bom, então vamos tratar dessas exigências. E eu aqui vou trazer só algumas análises que nós fazemos no livro, né? Porque eu acho que essas análises são importantes que nós tenhamos um debate sobre elas hoje e que vocês se preocupem em estudar isso com esse olhar. Tá? Então, o que eu trago aqui, na verdade, são algumas pitadas para deixar vocês, obviamente, com vontade de ler o livro, né? Mas são algumas questões que eu reputo como premissas necessárias ao tema de compliance nas contratações públicas. A primeira delas é se existe inconstitucionalidade da exigência, né? Veja, eu já tive a oportunidade de ler e estudar algumas manifestações contrárias ao nosso entendimento, né? Quando eu digo nosso é porque, obviamente, escrevi a obra com a professora Mirella Miró, então entendemos conjuntamente essa exigência como constitucional. Mas nós tivemos oportunidade de analisar outros estudos, outras manifestações, e estas manifestações diziam, quase que em toda a sua totalidade, que havia inconstitucionalidade na exigência da prática, na exigência de contratações públicas com programas de integridade. Portanto, a exigência de programas de integridade para fins de contratação com o poder público. Estas manifestações, elas se fundavam basicamente em duas situações distintas. Alguns diziam que há inconstitucionalidade porque a exigência em legislações estaduais ou em atos normativos, né, infralegais, violava a competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação. Então, violava aqui o caráter de norma geral, que a exigência de compliance, portanto, seria incluída dentro de uma lógica de uma norma geral de licitação e que, em razão disso, não poderia ser estabelecida por estados, municípios ou atos normativos infralegais. Essa é uma primeira vertente. A segunda vertente entendia, e ainda entende, obviamente, né, e eu respeito, né, tanto eu quanto a professora Mirella respeitamos essas vertentes, não concordamos, mas respeitamos. Né, a segunda vertente, por uma inconstitucionalidade material, dizia que a exigência de programas de integridade, muito embora pudesse ser entendida como constitucional do ponto de vista formal, porque não violava a competência de norma geral, seria inconstitucional do ponto de vista material, porque restringia a competitividade nos processos licitatórios. Portanto, restringia a competitividade na contratação com o poder público. É dizer, empresas que tinham interesse de participar, por não terem programas de integridade implementados, deixariam de participar dessas licitações, e isso violaria a competitividade, e violando a competitividade, a restrição ao caráter competitivo estaria prejudicada, e nós teríamos aí uma inconstitucionalidade material. Tá? Então, essas são as duas situações. Bom, vamos estudar cada uma delas individualmente. Por que nós entendemos que não há inconstitucionalidade da exigência de estruturação de programas de integridade para fins de contratação com o poder público do ponto de vista formal? Porque nós entendemos, como vocês veem na tela, que não há violação do artigo 22, inciso 27 da Constituição da República. E não há porque, de uma maneira muito clara, nós temos aqui a concepção de que a inconstitucionalidade formal, ela se dá efetivamente a partir do momento em que a exigência nas leis estaduais viola o caráter de norma geral.
A norma geral nada mais é do que uma norma que tem caráter principiológico. Então, quando nós aprendemos lá na universidade, lá na graduação de Direito, nós vemos que a norma geral tem duas características. A primeira delas, versar princípios, né? Portanto, de caráter genérica. Ela é uma norma geral porque ela versa princípios em âmbito nacional e ela também, a segunda grande característica, é aplicada em todo o território nacional. Portanto, nós temos aqui duas características da norma geral. A primeira delas, veicular princípios. A segunda delas, dessas características, é ser aplicada em todo o território nacional. Portanto, essas duas características formatam a constitucionalidade material da exigência. Por quê? Porque não há nenhuma inconstitucionalidade na exigência de estruturação de programas de integridade para fins de contratação pública do ponto de vista material. Não há nenhum tipo de violação ao caráter de norma geral, porque os próprios princípios esculpidos na lei de licitações, em outras legislações, a própria lei das estatais, e principalmente no caput do artigo 37, vão trazer a moralidade e a legalidade como princípios a serem observados na República Federativa do Brasil, em toda a República Federativa do Brasil. Portanto, a norma especial não poderia violar estes princípios basilares previstos tanto na lei de licitações quanto na Constituição, lá no artigo 37. E, obviamente, que esta exigência de estruturação de programas de integridade não viola esses princípios. Ela se coaduna a esses princípios e, portanto, não há nenhum tipo de inconstitucionalidade formal da exigência, porque o próprio princípio da moralidade e outros, o próprio princípio da legalidade, esculpido lá na Lei 8666, exigem que, em 2019, portanto, em pleno século XXI, com o desvelamento dos atos de corrupção, a administração pública seja proba, seja moral e exija dos seus contratantes que também o sejam. Portanto, esta relação, a exigência de compliance, não viola nenhum princípio constitucional, nenhum princípio da lei de licitação, pelo contrário, com ele se coaduna, né? Com o princípio da moralidade se coaduna. Portanto, aqui não há nenhuma inconstitucionalidade formal da exigência. Tá? E veja que, nestes casos, o caráter privativo da União é para instituir normas gerais. Nós estamos, portanto, afirmando que a exigência de programas de integridade nos contratos administrativos é uma exigência especial que não viola o caráter de norma geral. E ela é especial porque ela vai ser exigida de acordo com as peculiaridades de cada estado, de cada município, e de acordo com a sua interpretação sobre qual é a relevância e quais são as características de um programa de integridade no âmbito da sua região, no âmbito do seu estado. Portanto, aqui não há nenhuma inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material é bastante debatida sob o ponto de vista de que haveria aqui uma restrição ao caráter competitivo do processo licitatório na exigência de compliance nas contratações públicas. Ora, com todo respeito, também me parece bastante equivocada essa afirmativa, porque de maneira muito básica e de maneira muito clara, nós temos o processo licitatório ou a competição para prestação de bens e serviços para a administração, fulcrada em 3 etapas que são bastante distintas, né? A primeira etapa é a fase interna da licitação, ou a fase do planejamento, né? A fase, portanto, do planejamento do processo competitivo, né? Este planejamento ele é feito na fase interna da licitação, fase esta que é pública, mas não competitiva, né? Ela é pública, mas pública porque todos os documentos da fase interna são públicos, né? E são disponíveis ao público. Afora os critérios, obviamente, de orçamento sigiloso e etc. E nós não vamos entrar nesse mérito, mas, basicamente, os documentos da fase interna são públicos, é a fase de planejamento da contratação. Essa fase de planejamento da contratação não é uma fase competitiva. Daí nós temos a fase de seleção do fornecedor. Essa fase de seleção do fornecedor é uma fase competitiva, né? Que é o próprio processo licitatório, ou a fase externa do processo licitatório, né?
Com a publicação do edital, inicia essa fase externa, e aí nós temos habilitação e proposta nas modalidades normais, né, de licitação, não estamos falando aqui de inversão de fase no pregão ou outras modalidades. Portanto, nós temos aqui a fase competitiva. Encerrando a fase competitiva, a partir do momento que eu adjudiquei o objeto ao meu possível contratado, né, portanto, se eu contratar, será com aquele classificado em primeiro lugar, a partir deste momento, eu tenho aqui já uma pessoa jurídica ou física, né, escolhida para a prestação daquele serviço ou para a entrega daquele produto pretendido pela administração, né? Neste caso, portanto, já tenho selecionado o meu fornecedor. Eu já selecionei aquele que eu vou contratar. E é a partir daí que esta pessoa selecionada tem algumas obrigações para com a administração. Portanto, a partir daqui, também já não há mais nenhum critério competitivo. Portanto, a restrição da competitividade ela tem que ser analisada na fase competitiva, né? Ou ainda, se houver, dentro da fase de planejamento da contratação, algum direcionamento ilícito sobre o objeto. Portanto, se eu trouxer características técnicas, condições de habilitação jurídica, etc., distintivas e que não permitam um enquadramento isonômico entre os participantes, aqui haveria uma fraude ao processo licitatório e, portanto, haveria aqui um prejuízo ao caráter competitivo. Agora, fato é que a exigência de compliance não é uma exigência ilícita, nós já vimos que a constitucionalidade formal dela foi ultrapassada, né? Existe constitucionalidade formal e não viola o caráter competitivo. Veja, aqui nós podemos debater depois vários aspectos. Vocês podem me dizer, Rodrigo, mas algumas empresas que gostariam de participar do processo licitatório podem deixar de participar porque não tem estruturação de compliance. Não. A maioria das legislações, e nós vamos criticar algumas que não o fazem, né? A maioria das legislações dá um prazo razoável depois de ganhar o contrato. Então, se a empresa para assinar o contrato administrativo vai se comprometer em, por exemplo, 180 dias criar um programa de integridade. Um prazo de 180 dias é um prazo razoável, né? Para um compliance integral, eu acho ainda bastante pouco, né? Mas para um compliance inicial é bastante razoável 180 dias, é possível se implementar compliance em 180 dias, e esta empresa, quando da participação no processo licitatório, já conhecia esta condição, né? Esta condição, portanto, é uma condição previamente conhecida e que não viola o caráter competitivo, ou seja, não. Agora, você poderia me dizer também o seguinte, Rodrigo, veja que eu já estou antecipando algumas perguntas lá na frente, porque como a gente participa de alguns eventos e a gente sabe como vai ser o fórum de contratação, a gente já teve esse tipo de pergunta realizada. Você pode dizer, Rodrigo, tá, mas pode ser que a empresa não queira gastar com isso, e tem custo. E se tem custo, ela vai colocar esse custo no seu preço. E colocando isso no seu preço, talvez ela não ganhe. Bom, veja, esta empresa, certamente, para estar em competição no século XXI, vai precisar se preparar para compliance, porque não é só a administração pública que exige. Hoje eu tenho inúmeros clientes, por exemplo, em que nós estruturamos compliance porque multinacionais ou empresas estrangeiras que contratam com essas empresas nacionais ou que possuem parceria e relacionamento, às vezes não é nem contrato, não é nem contrato de direito privado, é relacionamento, única e exclusivamente parceria, né, de negócio, já estão exigindo compliance. Portanto, hoje o compliance é uma questão de competição no mercado. Quem não tiver, não é para fins de contratação que vai ficar alijado do mercado, é para fins de relacionamento com os privados, né? Entre privados. Portanto, esse argumento de que haverá restrição à competitividade também não se sustenta, né? Não há nenhum tipo aqui, portanto, de vício em relação a esta exigência do ponto de vista de restrição à competitividade. Não há restrição à competitividade, a exigência, portanto, é plenamente constitucional. Não existe nenhum tipo de inconstitucionalidade na exigência. Bom, ultrapassado isso, né, até porque eu quero deixar as perguntas abertas para que a gente possa debater daqui a pouco outras questões, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é algo que também importa. Porque aí vocês vão dizer o seguinte, tá bom, Rodrigo, a exigência é constitucional, mas como é que fica o equilíbrio do contrato? Aqui nós temos um problema nessas legislações que cobram a estruturação de programas de integridade para fins de contratação do poder público. Nós temos duas situações. Uma delas, quando os contratos ainda não foram iniciados, né? Então, contratos ainda não iniciados,
vão fazer com que essas empresas tenham que computar no seu preço, seja ele, obviamente, um preço ofertado para esta licitação ou um preço que vai ser ofertado a partir do momento em que se estruturar o compliance, porque esta é uma regra de competição mercadológica, não só para fins de contratação. Então, se a empresa vai possuir ainda a sua condição competitiva no mercado, porque gastou X com a estruturação de compliance, isto faz parte de uma própria organização financeira da empresa e não viola o caráter competitivo. Portanto, em contratos ainda não iniciados, a exigência de compliance não viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque sequer há contrato, sequer há equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele existe a partir do momento em que o contrato é assinado e a partir do momento em que a relação contratual de preço e prestação são estabelecidas. Esta relação de prestação equilibrada e de preço é que tem que se manter equilibrada durante todo o contrato. Se o contrato não existe, não há que se falar em equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Há que se falar aqui em previsão do preço estimado da contratação ou do preço ofertado na contratação pelo contratado, o que não viola o caráter do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Agora, vejam a previsão no artigo 5º da lei do GDF, com a alteração legislativa que foi feita. O parágrafo único do artigo 5º da lei do GDF diz: para a efetiva implantação do programa de integridade, os custos ou despesas resultantes correm à conta da empresa contratada, não cabendo o órgão contratante o seu ressarcimento. Portanto, os custos da estruturação do compliance correm por conta da empresa contratada. Veja, neste caso, se a empresa contratada tem que arcar com os custos e o contrato ainda não iniciou, ela vai colocar os custos na sua competição, de acordo com a sua previsão de participação em licitações anuais, o seu plano de licitações. Esse é um problema da empresa. Agora, eu não posso exigir a prática de compliance em contratos em vigor. Se o contrato está em vigor, eu exigir que a empresa, a partir do momento em que a legislação foi publicada e promulgada e entrou em vigência, eu não posso exigir que essas empresas tenham contemplado os programas de integridade, porque o contrato, na época em que se participou da licitação e foi ganho perante a administração, não previa a estruturação do compliance. Então, aqui a gente tem que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é respeitado quando os contratos ainda não foram iniciados, mas os contratos em vigor têm que ser respeitados até o final e não se pode exigir a estruturação de compliance para contratações públicas já em andamento, com contratos em andamento, com contratos vigentes. Essa é uma outra questão importante. Bom, aí a gente passa para uma outra questão relevante em face dessa exigência de compliance das contratações. E o prazo para a implantação, né? Veja, algumas legislações trazem prazo razoável, né? O que é um prazo razoável? Né? Vocês têm ali no slide, o que é um prazo razoável? Um prazo razoável é um prazo de, no mínimo, na minha opinião, 180 dias. Mas no mínimo 180 dias. Né? De 180 a 480 dias, no mínimo, para que você tenha aí a possibilidade de, no mínimo, 6, no máximo, aí, talvez 1 ano, 12 meses de implantação. Né? Então, o prazo razoável, na minha opinião, e pela experiência que a gente tem na estruturação de programas de integridade, porque, como dissemos, programas de integridade não são para inglês ver, nós temos que fazer a análise de maturidade e questionários de compliance num programa de integridade, demora mais ou menos 60 dias, para que você possa fazer esta maturação de como o compliance está e como a cultura de compliance vai ser implementada. Então, você perde 2 meses, ou ganha 2 meses, né, na estruturação desta análise de maturidade e aplicação de questionários. Portanto, é algo bastante relevante que se pense o compliance como um projeto mesmo, né, como algo que deve ser estabelecido no tempo. Então, no mínimo 6 meses, no máximo, talvez 1 ano. Né? Isso seria um prazo razoável. Agora, veja o que diz lá a lei do GDF. Né? A implantação do programa de integridade no âmbito da pessoa jurídica se dá a partir de 1º de junho de 2019. Ora, 1º de junho de 2019 é a exigência do GDF para fins das empresas que com o GDF contratam. Qual é a grande questão aqui? Se eu sou uma empresa que ganha um processo licitatório hoje no GDF, eu tenho menos de 1 mês para implementar o meu programa de integridade.
E isso me prejudica, porque ninguém consegue, a não ser copiando, um copia e cola bastante mal feito da internet, ninguém consegue ter um programa de integridade efetivo. No máximo você vai copiar lá um código de conduta, um código de ética, uma política de consequência, talvez copiar um registro de risco na fase de identificação do risco, copia a IN5 e faz um registro de risco, um mapa de risco elaborado de maneira despreocupada, né? Mas você não consegue implementar de forma razoável em um mesmo programa de integridade. Portanto, aqui, a exigência do GDF, na minha opinião, aqui, ela realmente pode ser questionada, né? Porque prejudica e, neste caso, transformaria a exigência em uma exigência de onerosidade excessiva e, portanto, ilegal, né? É uma exigência onerosamente excessiva para a empresa e, em razão disso, ilegal. Tá? Então, aqui poderia ser questionada essa exigência, porque ninguém consegue fazer um programa efetivo em menos de um mês. E o pior, no GDF, o descumprimento desta exigência pode gerar multa de 0,1% do valor do contrato atualizado por dia. É multa moratória. Até 10% do valor atualizado do contrato. Veja, essa, na minha opinião, é uma outra exigência descabida, né? Onde a estruturação do compliance feito com prazo não razoável impõe ao contratado que este compliance ou seja um compliance para inglês ver, né? Ou seja um compliance ineficaz, ou a aplicação de multa de 0,1% do valor do contrato, chegando até 10%. Um limite máximo de 10%. Ora, 10% muitas vezes é o fluxo que é o lucro esperado do contrato, retirando todos os custos que o contrato impõe. Portanto, é uma exigência, na minha opinião, completamente descabida. Então, tanto o prazo na lei do GDF quanto a multa aplicada em razão do prazo, porque se essa multa fosse aplicada com prazo razoável, eu não questionaria, porque de alguma forma você precisa ter o enforcement, né? Você precisa ter a coerção da exigência, de alguma forma, porque senão o particular não se vê obrigado a implementar isso, né? Então você tem algumas sanções vinculadas à Lei 8.666, como normalmente acontece nessas legislações, e também específicas, como é o caso da multa do GDF. O meu problema aqui com o GDF é a questão do prazo de 1º de junho. Não é razoável e nós teríamos que pensar aqui numa formatação diferente para isso. Bom, e por fim, o que eu gostaria de conversar com vocês, para eu já abrir para perguntas, porque eu já me estendi muito mais do que a editora Fórum me pediu, mas é que o tema é bastante interessante, na minha opinião, né? Espero que para vocês também seja, a aplicação da sanção, de várias sanções, né? Como, por exemplo, a abertura de processo administrativo para rescisão do contrato se a empresa não estrutura o compliance de maneira efetiva. Bom, veja que aqui eu acho também que nós temos um problema importante. As legislações quase que copiam o decreto 84, o artigo 42 do decreto 8420, dizendo que você tem que cumprir um sem número de requisitos para que o compliance seja efetivo. Mas a análise feita pelos órgãos de controle interno dessas administrações, ou ainda, o que é pior, normalmente essas legislações dão a competência de fiscalização ao gestor do contrato ou ao fiscal do contrato. Então, essas pessoas muitas vezes não têm nem competência e capacidade para analisar o que é um bom programa de integridade, porque não são talhadas para isso. Talvez isso tivesse que ficar na segunda linha de defesa no controle interno, né? Mas ainda assim, muitas vezes esses próprios estados, os próprios municípios, os próprios órgãos que realizam essa exigência não têm programas de integridade. Então, como cobrar a efetividade de um programa de integridade se sequer você consegue analisar ou pautar de maneira objetiva o que é um programa de integridade que deve ser aceito? Porque, veja, eu posso copiar um código de conduta da internet, eu posso copiar um código de ética e dizer que é um código de ética. Se na administração não tiver ninguém para avaliar se esse código de ética é realmente efetivo, o meu compliance é para inglês ver. E aí eu tenho a validação desse compliance porque copiei da internet. Em contrapartida, algumas empresas que são sérias e que vão fazer o compliance de maneira efetiva podem não ter validado os seus programas de integridade por uma análise também subjetiva. Então, é fundamental que a administração tenha KPIs, que são, eu já falei sobre isso num webinar da Fórum, né, que são indicadores chaves de desempenho. Eu preciso provar que, ou preciso exigir, dizendo, eu exijo que o programa seja demonstrado de acordo com esses indicadores.
E aqueles particulares também têm que ter os seus indicadores para comprovar que esse programa está sendo efetivo. Então, essa é a relação que deve existir entre a exigência de efetividade de um programa de integridade e um real e efetivo programa de integridade. Por quê? Finalizando de maneira muito breve, porque eu sei que vocês conhecem isso, né? Porque as exigências de um programa de integridade são muito maior do que simplesmente valores, código de ética, código de conduta e algumas normas internas. Nós temos um sem número de exigências, exigências essas que vão ser consolidadas em no mínimo, e aqui nós trabalhamos com essas 8 fases, né? Portanto, a estruturação de programas de integridade para o escritório. E aí, veja, você tem na CGU 5 pilares, você tem em outros organismos internacionais 9 pilares, né? Então, cada estrutura vai trabalhar com os seus pilares de estruturação do programa de integridade. Na nossa concepção, você tem que ter no mínimo 8 pilares de integridade: mapeamento e coleta de dados, análise de maturidade, elaboração de matriz de risco, desenvolvimento de políticas e procedimentos internos, canal de ouvidoria, contratos de gestão e termos de adesão à compliance, monitoramento e remediação através das due diligence, background check, capacitação e treinamento e aprimoramento contínuo. Então, nós temos pelo menos esses 8 pilares que, com o aprimoramento contínuo, nós temos a continuidade disso no tempo. E aí, pessoal, eu quero deixar os meus contatos para quem eventualmente não tiver a oportunidade de debater comigo aqui nesse webinar. Eu quero deixar os meus contatos, a minha rede do LinkedIn através do QR Code. Eu estou à disposição de vocês e vai ser um prazer reencontrá-los lá no evento do dia 6 e 7 de junho, no 12º Fórum do Combate à Corrupção da Editora Fórum. Estou à disposição de todos vocês, espero que tenham gostado do nosso bate-papo e espero que a maioria de vocês concorde comigo ou, se discordar, que fale agora para que eu possa debater, porque é bastante bacana a gente poder debater esse tema, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Adriana. Obrigado, Leandra. Espero que tenham gostado. Alguma pergunta, pessoal? Eu estou à disposição de vocês pelos próximos 10 segundos. Brincadeira. Vamos lá. Poliana, foi um prazer. Espero que tenham gostado. Participem lá do sorteio do livro, participem do fórum. Vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente. Alguma pergunta? Ninguém? Gustavo, obrigado. Glória, obrigado. Fico feliz que tenham gostado. Nenhuma pergunta? Todo mundo concorda? Que bom. Nenhuma dúvida, pessoal? Não? Rodrigo, vamos lá. Gabi. Obrigado pelo compartilhamento das informações. O princípio de eficiência não é o grande fundamento para o compliance? Veja, é bem interessante a tua pergunta, Gabi. O princípio da eficiência, ele é um fundamento bastante importante para a lógica de compliance, né? Porque, veja, não se tem nenhum tipo de implementação de bom programa de integridade sem que esse programa seja eficiente, né? E aqui, Gabi, a gente tem que diferenciar duas questões. Eu acho que, assim, para a gente pautar o compliance em princípios, né? O primeiro grande princípio do compliance é o princípio da moralidade, né? Dele decorrem, logicamente, a estruturação de um programa de compliance moralmente aceitável com vista na legalidade e na eficiência. Então, você tem toda a razão, o princípio de eficiência é um grande fundamento do programa de integridade, né? O que é importante é que nós temos que diferenciar, Gabi, eficiência de eficácia. Estas legislações cobram programas de integridade eficazes como regra, né? Então, a eficiência é não olvidar esforços no sentido de obter um bom programa de integridade, né? Um bom compliance. Agora, você comprovar que ele é um programa, como a legislação exige, efetivo, ele tem tudo a ver com eficiência, e nisso você tem toda a razão, mas além de ter a ver com eficiência, ele tem a ver com eficiência e eficácia. É dizer, você tem que demonstrar ter exercido todas as funcionalidades e metodologias para aplicar ou para criar um bom programa de integridade, mas você também tem que provar que ele é efetivo, que ele é eficaz, né? Então, é muito importante, a tua pergunta é muito bacana para a gente poder diferenciar essa eficiência da eficácia. A eficiência é um princípio, a eficácia é, sem sombra de dúvida, uma assertividade do compliance no dia a dia. Eu tenho que demonstrar que ele é
eficaz. Então, talvez ali a eficiência seja um princípio e a eficácia seja uma diretriz, né? Nós temos aqui uma diretriz pragmática, né? Diária, né? De efetivação daquilo no dia a dia. Marcelo, obrigado. Glória, obrigado. Paulo, obrigado. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Algum interesse em bate-papo? Não? Então tá bom, pessoal. Eu agradeço a todos. Fico à disposição pelas minhas redes sociais. Ah, olha lá, o Rinaldo veio. Uma pergunta. Cite, por favor, exemplo de KPIs para avaliar parâmetros mais objetivos de análise com apoio na equipe da... Ah, excelente, Rinaldo. Aqui seria importante um webinar específico, né? Mas veja, os KPIs, né? Então, nós separaríamos ali os pilares do meu programa de integridade e separando esses pilares, eu trabalharia com cada um dos pilares dentro de cada uma das questões que são analisadas nesses pilares. Então, por exemplo, se eu for fazer um KPI de treinamento, eu quero demonstrar que os treinamentos de compliance na minha entidade são efetivos. Para eu fazer um KPI de treinamento, eu tenho que analisar então vamos ver, do ponto de vista quantitativo, né? Quantas pessoas eu tenho na minha empresa? 1.400 pessoas. Quantas pessoas dentro do meu apetite de risco, da minha análise de efetividade do compliance, eu quero treinar no primeiro semestre? Ah, eu quero treinar 700 pessoas. Quantas pessoas eu treinei? Eu treinei 750. Então, neste caso, eu tenho X% treinados, eu atingi o meu objetivo. Então, aqui seria um KPI positivo, né? Mas aí nos próximos 3 meses eu teria que treinar 350 pessoas. E aí eu não treinei 350, eu treinei 200 pessoas. Então aqui eu teria um KPI negativo, uma indicação de performance, de acordo com o meu apetite de risco, negativo. Do ponto de vista que, ao final, eu teria, na análise de treinamento anual de compliance, o meu objetivo atendido ou não, o meu KPI atendido ou não. Portanto, essa é a análise que a gente tem que fazer de KPI. Claro que é muito mais específico, ali a Editora Fórum colocou, está até disponível para vocês o webinar. Eu sugiro que você avalie, Rinaldo, esse KPI que a Editora Fórum, esse webinar que a Editora Fórum acabou de colocar aqui, ó. Aqui você vai ter ali, acho que quase 45 minutos, 1 hora de bate-papo meu em um webinar em que nós temos a demonstração específica de que são os KPIs, tá? Eu acho que aí a gente vai poder te responder melhor, porque é uma questão muito técnica, né? Rodrigo, você entende que é essencial que os entes administrativos que exigem programas de compliance para a contratação de empresas contratem profissionais especializados para tanto? Sem dúvida, sem dúvida. Veja, é importante que aqueles que vão avaliar os programas de integridade tenham profissionais específicos na área de compliance, de controles internos, de auditoria. Portanto, hoje você já tem formação de compliance officers, né? Portanto, pessoas que são talhadas e específicas para análise de compliance, porque é uma análise extremamente difícil e apurada. Em algumas empresas privadas, nós temos acumulação do compliance dentro do jurídico, né? Portanto, o diretor jurídico, a diretora jurídica acumulam funções de compliance jurídica. Eu não vejo um problema de que isso seja assim no começo, mas eu acho que com o aculturamento e a evolução do programa, o compliance tem que ser uma área separada, ainda que seja segunda linha de defesa, porque muitas vezes a discussão entre legalidade e moralidade é uma discussão muito tênue. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a própria legislação, do ponto de vista legal, permite, mas do ponto de vista moral, não haveria permissibilidade, por exemplo, pelo Código de Ética. E você deixar isso dentro do jurídico e com jurídico e compliance na mesma área pode prejudicar essa análise. Veja os casos de nepotismo, por exemplo, né? O Supremo Tribunal Federal permite que pessoas consanguíneas ou colaterais sejam nomeadas para cargos vinculados a cargos tidos como de agentes políticos, portanto, no alto escalão. Agora, eu não posso nomear uma pessoa para o alto escalão sem que essa pessoa tenha o mínimo de competência técnica para o exercício daquela função, porque aqui viola, obviamente, a regra de moralidade, né? Eu não posso colocar a pessoa ali só porque é minha irmã, porque é meu primo, porque é meu tio. Tem que ter um mínimo de competência técnica para isso. Então, se eu coloco isso num parecer jurídico, do ponto de vista da legalidade, está 100%.
mas do ponto de vista da moralidade existem gaps importantes. Então, deixar isso numa mesma área é prejudicial. Portanto, eu tenho, obviamente, facilitado essa análise, é possível, porque faz parte da segunda linha de defesa, mas não é aconselhável. Tá? Então, para responder, Isabel, é importante que a pessoa tenha profissional, que a empresa tenha profissionais específicos para essa atividade. Tá? Excelente apresentação, obrigado. Maravilha. E aí tem o link dos KPIs, então, para vocês poderem evoluir um pouco nesse estudo, tá bom? Obrigado, Sueli. Obrigado, Gabi. Fico feliz que tenha gostado. Tá bom, pessoal? Acho que era isso, então. Eu fico à disposição de vocês pelas minhas redes sociais. Agradeço mais uma vez a Editora Fórum pela oportunidade e nos vemos no 12º Congresso de Combate à Corrupção. Até lá. Tchau.